começando mais uma edição do Cultura Pop, mais um episódio aqui pela sua TV Mar, canal 522 da Claronet, também pelas nossas plataformas digitais. E no episódio de hoje vamos falar sobre um dos assuntos que eu mais gosto de falar, né? Que é a literatura. E, inclusive, sobre o lançamento de um livro, lançamento este que aconteceu na Feira do Livro, na última edição da Feira do Livro aqui em Rio Grande. Na verdade, é um projeto que reúne várias autoras, né, presentes nesse projeto. E duas delas estão presentes hoje aqui no Cultura Pop. Deixa eu mostrar antes a obra, que está aqui, ó. O nome do livro, o título do livro é Sete Mulheres Mini Contam. Então são mini contos e que apresentam então a Alessandra Meneghini, a Anaí Bueno, a Andréia Barrios, também a Ediane Menosso, a Patrícia Martins Fagundes Cabral e as minhas duas convidadas que estão aqui presencialmente, a Júlia Guadagnini e também a Cecília Borba, inclusive, minha ex-colega, trabalhamos juntos lá na Oceano durante muito tempo, sempre foi uma devoradora de livros e agora também mostrando seus dotes aí de escritora. Que legal, Cecília, parabéns e um prazer te receber aqui no Cultura Pop, tudo bem? Tudo bem, Selma, obrigada por essa apresentação. Desculpa até te corrigir da questão do livro, né? Ele ainda não foi na Feira do Livro, né? O lançamento dele foi lá em Porto Alegre, né? Na verdade, porque a gente fez... Na verdade, esse livro ele traz muito o contexto da pandemia, né? Sim. A Júlia e eu, né, nos conhecemos nesse contexto, né? Só pelas telas. Na verdade, antes do grupo, né, que a gente formou para escrever esse livro, a gente se conheceu, né, através do grupo que ela coordena, né, de leitura. Acho que até ela pode falar um pouquinho mais. O Clube do Livro, depois, né? Eu falo. A gente se conheceu por causa disso, né? Eu queria retomar as leituras, né? Eu sou formada em letras espanhol, né? Faz um tempinho. Depois eu fui, né, indo para outras oportunidades, outras atividades, né? Inclusive trabalhei na rádio. Sim. Lá, né? Gostei muito de ter trabalhado, né? Foi um momento bem interessante, assim, que eu conheci várias pessoas também. E aí, com o trabalho, né, do dia a dia, eu acabei perdendo um pouco dos hábitos de leitura. E foi na pandemia, né, que eu comecei a retomar esses hábitos. E aí eu fui procurando, né, muito os grupos, né, daqui de Rio Grande, que até então são poucos também, né, mas os grupos de leitura, né, que existiam aqui em Rio Grande para eu retomar essas leituras. Fui procurando pelo Instagram, né, procurando por ali indicações também de amigos, e eu encontrei, né, o grupo Leia Mulheres, né, que depois se ramificou para o Leia Mulheres Encruzilhada do Sul, e tem aqui o grupo em Rio Grande também, eu participo desses dois, e encontrei o grupo da Júlia, né, que é o Clube de Leitura Conjunta, né, que é bem interessante, né, traz muito a leitura e a literatura contemporânea, né, que é o que se precisa hoje em dia, né, fomentar essa leitura, né, dos contemporâneos também. Até a gente brinca, né? A gente lê mais quem já morreu do que quem está vivo, né? Exato. Isso é complicado, a gente tem que ler quem está escrevendo agora, né? E foi a partir daí que a gente foi criando uma amizade, né? Até se a Júlia querer agora falar um pouquinho do grupo, para depois a gente dizer, né, como é que foi. Deixa eu apresentar o encontro. A Cecília engatou uma primeira aqui. Vamos! Sabe certeza. Que a Cecília, eu já percebi que aquele tipo de entrevistado que faz uma pergunta e ela já acabou de entrevistar. Eu falo tudo! Fala tudo. E esse outro dia eu estava brincando com isso, né? Que muitas vezes acontece isso. O entrevistador, ele tem uma série de perguntas, por isso que eu não tenho, ó. Quem vem aqui já sabe, eu não tenho roteiro, justamente por isso. Eu lembro que o Jô, eu não perdia um programa do Jô, né? E o Jô tinha um roteirinho sempre ali, uma colinha em cima da mesa dele, né? Para quem assistiu o programa deve lembrar. E às vezes alguns entrevistados faziam o que a Cecília fez agora, que é já na apresentação de falar vários temas, enfim, várias situações que o entrevistador estava preparado para perguntar na sequência, né? E ele dizia, bom, muito bom, foi um prazer te receber aqui no programa, né? Tchau! Valeu, obrigado. Toma uma água, um beijo. Mas isso é muito legal, né? Inclusive, eu agradeço por ter feito essa correção em relação ao que eu falei na abertura, porque vocês publicaram, eu te acompanho, nós somos amigos, né? Amigos físicos, né, como a gente costuma falar, né, no dia a dia, mas também nas redes sociais. E o livro foi publicado bem no período da Feira do Livro, não foi? Foi um pouquinho antes, né, João? Eu acho que eu fiquei com isso na cabeça, realmente, de que tinha sido na Feira do Livro, mas agora eu entendi. Foi naquele período da Feira do Livro, né, agora sim, mas ele não foi na Feira do Livro, então. Perfeito. Bom, mas agora sim, Júlia, eu só gostaria de
antes da sequência aqui, esse bate-papo que vai rolar assim direto, né? É livre e selvagem, aqui. A gente tem que aceitar isso. Mas é um prazer te ter aqui também para falar sobre os projetos, tudo bom? Tudo bom, muito obrigada pelo convite, fico muito feliz de estar aqui, inclusive também de estar junto com a Cecília, porque a gente não tem esse contato, assim, né, da pessoa, assim, do lado, a gente se viu muito mais pelas telas durante todo esse tempo. Mas, enfim, quanto a mim, né, eu sou a Júlia, eu sou escritora, eu sou doutoranda também em letras, história da literatura aqui na FURG. Me formei primeiro em letras português e inglês, fiz um mestrado no mesmo programa de pós-graduação e tento me desdobrar sempre que dá em algum tipo de projeto que envolva livros e literatura, porque eu sempre fui uma rata de biblioteca. Então, sempre que tem livro, sempre que tem oportunidade de conversar sobre livro, eu tô dentro. E, enfim, o clube, né, o clube de leitura conjunta, ele surgiu de uma necessidade que era, eu fiz uma oficina de escrita, e o pessoal era uma oficina que ia 2 semanas, tinha uma duração até bastante rápida, e o pessoal ficou muito apegado. Então, como é que a gente pode continuar em contato? Né? Mesmo que tinha gente de São Paulo, tinha gente do Rio, era uma coisa, porque a internet, quando tu bota no Instagram, compartilha um projeto, as pessoas lá, sei lá, tinha uma pessoa em Portugal que falou, eu quero, podemos? Então vamos. Né? Então a gente queria permanecer unido. E eu pensei assim, a gente tá aqui escrevendo, todo mundo junto. Por que a gente não tenta manter esse negócio de valorizar as pessoas que estão escrevendo hoje no Brasil, né? Conhecer mais os nossos autores contemporâneos nacionais. E o pessoal achou muito legal. Então, dentro desse tema, né, esse recorte, autores nacionais contemporâneos, a gente foi para fantasia, a gente foi para livros que tem essa coisa mais da carga dramática, mais do íntimo, que explora o íntimo, personagens de diversos tipos. Então, sempre que a gente faz um clube, que é mensal, né, a gente tem esse momento em que lemos juntos, geralmente é 1 semana de duração. Nos encontramos, geralmente aos domingos, porque é o tempo que o pessoal tem mais livre, né? Por uma hora a gente discute entre os leitores e na segunda hora a gente traz o autor para conversar com a gente. Pô, que legal, hein? Então esse é o diferencial, assim, do clube, que eu não tinha pensado quando surgiu a ideia, porque era só ler com amigos. Pois é. Né? Mas aí surgiram, será que o autor não gostaria de participar? E aí foi legal, porque é esse movimento, né? A gente quer conhecer os autores, mas os autores também querem ser lidos. Então, essa troca é sempre fenomenal, assim, a gente já teve tantas trocas muito emocionantes, né? Conhecemos, assim, autores que são mais conhecidos, outros que são mais iniciantes. A gente já teve o Marcelino Freire, que é um baita autor, contista, e tem um romance também que eu ainda não cheguei a ler, mas ele se desdobra nos gêneros. Ele também foi um dos... ele organizou um livro de mini-contos de vários autores brasileiros chamado Os 100 Menores Contos do Século, que é bem legal. Já tivemos a Aline Bey, que é uma escritora muito, muito, muito conhecida, principalmente na internet. Ela tem 2 romances, O Peso do Pássaro Morto e A Pequena Coreografia do Adeus, que são romances lindos. Lindos, maravilhosos. Enfim, são oportunidades que a gente tem de conversar com esses autores, né, e trocar. E também quebrar um pouco essa coisa do pedestal, sabe? De que o autor, como a gente já fala, a gente só lê quem tá morto, não tem essa conversa, essa troca, né? Aquele cânone, né? Quem é canonizado, aquele autor, inatingível, eu nunca posso chegar perto, né? Então Sim. Eu também não vou poder escrever. Então já cria um bloqueio, né? Dessa questão da escrita também hoje em dia. Acho que tá quebrando um pouco, né? Através desse trabalho, né? De formiguinha, né? Mas que o pessoal vem fazendo. Que bom, né? Porque aí a gente diminui um pouco essa ideia de que o escritor é aquele ser dotado, né, o dom, quando na verdade escrever pode ser para todo mundo que quiser escrever. Com certeza, né? Que a gente fala muito, né? Os hábitos eles podem ser criados, independente do tempo. Pode ser jovem, pode ser na meia idade, pode ser mais velho, enfim. Mas o importante, com certeza, eu acho que é isso, é fomentar cada vez mais essa questão, né, da leitura como um todo, né? E eu queria que vocês me falassem justamente sobre essa questão agora específica aí do clube, desse clube de leitura. Quantas pessoas participam? Olha, a gente sempre deixa aberto,
A gente tem um grupo no WhatsApp com cerca de, acho que mais de 50 pessoas, mas é sempre relativo, porque nem todo mundo se interessa pelos mesmos livros todas as vezes. Né? Essa é uma dúvida que eu tinha. Isso, então as pessoas ficam sempre muito livres para participar. A gente tem um perfil no Instagram que a gente sempre divulga todos os convites de leitura para o pessoal. Inclusive, agora tá para chegar um convite de leitura, né, Cecília? Não sei se eu dou um spoiler. Mas vai ser muito, muito especial, porque a gente vai ter a presença de muitas autoras, Sim. né? Pô, que legal! Então, é bacana isso, assim, porque a gente abre a oportunidade de quem já tá ali escolher participar ou não, né? Mas também a gente sempre faz o convite para que novas pessoas cheguem. Então, às vezes a gente divulga, o autor divulga no seu próprio Instagram, aí chega pessoas que já estavam interessadas, mas ainda não tinham lido. E essa pessoa pode ser, sei lá, do Pará, essa pessoa pode ser dos Estados Unidos, ela pode ser de qualquer lugar do mundo, ela consegue de forma bem simples entrar no nosso WhatsApp e a gente vai trocando, né? Durante essa semana que a gente reserva para leitura, a gente vai trocando as experiências no grupo. E, ao final, nesse domingo escolhido, né, a gente se junta, primeira hora no Google Meet é só entre os leitores e depois tem a presença do escritor na segunda hora. E aí, geralmente, a gente faz uma tarde de domingo, cada um com o seu café, o seu chimarrão, e vai conversando e trocando com os autores. E eu acho que esse é um processo que foi acelerado ainda durante a pandemia, né? Porque na pandemia tudo ficou mais virtual ainda do que já era antes, né? Acho que foi acelerado esse processo. Mas, ao mesmo tempo, isso é legal, porque daqui a pouco, como tu falou, a possibilidade de estar com autores, né, de livros que estão em vários lugares do mundo, né, Cecília? Com certeza faz uma baita diferença, né? A gente ter essa relação com pessoas de outros lugares também, né? Exatamente. Eu queria que tu falasse como é que na prática funciona isso para quem está assistindo agora e tem essa curiosidade. Como é que funciona na prática, realmente, esse momento da leitura? A dinâmica, como é que funciona? A dinâmica da leitura, bom, no clube da Ju, né, é feito por semana, né? Na verdade, a gente faz essa leitura, né, de capítulos, né? Um punhado de capítulos, né, vamos dizer assim, por cada dia, né? E a gente vai lendo aos poucos, né? Claro que eu já fiz isso também, alguns colegas, né? Às vezes a gente é acelerado, né? Quer ler rapidamente, acaba... Engole o livro. Engole, devora o livro e a gente acaba terminando antes, né? Mas a gente tenta não dar spoiler, né, pros colegas também que estão ali no grupo do WhatsApp. A gente fala algumas coisas já que a gente gostou, né? E o papo depois segue ali no desenvolvimento do dia mesmo, da tarde. Só que é bem informal, né? E é isso, não só nesse clube da Ju, né, que eu participo, como os outros clubes, é bem informal, é uma conversa mesmo, não é nada técnico. É para quem quiser chegar e realmente gostar daquela leitura, é o prazer, né? Por prazer. Que eu acho que é isso que falta, né? Muitas vezes nas escolas, também nas universidades, né? A gente tem aquela obrigatoriedade. E isso às vezes causa, né, causa uma certa relutância, né, das pessoas a começarem a ler. Eu acho que a gente tem que ler o que a gente gosta. Perfeito. Né? Buscar o que a gente gosta, buscar o que a gente se identifica, né, para conseguir criar esse hábito de leitura. Perfeito. Não adianta a gente querer, eu vou ler os clássicos e tal, mas eu não cheguei, eu não tenho maturidade suficiente para ler, né, esses clássicos. Eu preciso ter um processo. Então isso eu acho que é devagar, é um processo, né? E cada um tem seu tempo, né? Perfeito. Sabes que eu até falava para vocês antes de começarmos aqui a gravação do programa, eu, por exemplo, quando eu criei esse hábito da leitura mais contínuo, no começo eu lia pouco, mas eu comecei lendo livros que eu gostava, com conteúdos que realmente eu gostava. E eu lembro que tinha um livro que eu queria muito ler ele, mas eu começava e não conseguia ir adiante. Subia aquele muro, assim. Um bloqueio, enfim, né? Dá um bloqueio no início. E aí, depois de ter criado o hábito da leitura, eu li ele, consegui ler ele todo, mas demorei quase um mês para ler ele, eu acho que foi 15 dias, um pouco mais que isso. Que foi ali quando eu estava contando aquela história nos primeiros anos que eu comecei a ler. E depois que eu criei o hábito da leitura, hoje eu leio realmente uma média de pelo menos 50 páginas por dia, eu li ele com o maior prazer e foi uma leitura totalmente diferente. Parecia que eu estava lendo o livro pela primeira vez e consegui ler ele mais rápido, né? Então é uma dica aí para você que está querendo começar a criar o hábito da leitura. Começa com um livro que tem um conteúdo que tu gostes. Exemplo, se tu gostas de histórias, né, de empreendedores, tu podes ler, por exemplo, Sem Filtro, que conta a história do Instagram, que é bem legal, é um livro super atual.
pode pegar um livro, de repente, sobre... uma dica, né? Não sei se vocês vão concordar, depois eu quero ouvir a opinião de vocês. Mas, por exemplo, o Vitor Belfort, para quem gosta de MMA, a história dele é fantástica. Para quem gosta de tecnologia, eu acho que a biografia do Steve Jobs é muito legal. E por aí vai. Ou, se tu queres também um livro menor, aí, por exemplo, um livro como esse aqui é um livro fantástico para quem quer começar a criar o hábito da leitura. Porque pelo que eu já dei uma olhada aqui por alto, eu estava falando para a Cecília antes de chegar, Júlia, ele é um livro super gostoso de ler. E aí também tem a questão das metas na nossa vida, né? É mais ou menos assim, ó. Tu queres começar uma atividade física? Cara, não adianta tu achar que tu vai fazer uma hora de academia já de arrancada. Não, começa fazendo uma atividade física de 10 minutos por dia, 15 minutos, aí tu vai criando o hábito e depois vai. Eu queria que vocês falassem justamente sobre essa questão, na opinião de vocês. Não sei se vocês também pensam a mesma coisa que eu, mas o que é o ideal aí para quem quer começar o hábito da leitura? Olha, eu acho que vai muito também dos gostos da pessoa, mas também a gente tem que pensar na quantidade de fôlego que a gente vai para cada texto, né? Boa. Por exemplo, se tu tá procurando uma história mais longa, que tu não quer, assim, chegar e terminar em meia hora, tu vai procurar um romance, de repente não um romance de 400 páginas, mas um de 200, um de 150. 200 é ideal, né? E que dá para terminar, por exemplo, numa semana, se for um livro que te instigue. Se tu quer uma coisa um pouco mais rápida, que tu lê numa sentada, por exemplo, contos, né? Livros de contos tem, enfim, diversos, de várias temáticas, né? Eu gosto muito de um que... agora me fugiu o nome, sempre foge, né? Mas eu gosto muito dos contos do Marcelino Freire, por exemplo, Sim. que são livros que são sempre permeados de diálogo e da linguagem oral, né? Chegando e batendo de frente contigo. Parece que o autor está mesmo te convidando para tu conversar, né? Então, geralmente tu tem que ir procurando aonde tu vai te sentir mais confortável no momento. E também tem os livros assim, que tu vai chegar, tu vai olhar e tu vai ficar assim, nossa, estava super empolgada para ler esse livro há 3 semanas atrás. Agora já não tô mais. E tem que aceitar que tu não tem que insistir, porque eu comprei, eu tenho que ler. Importante. Não tô na mesma vibe, né? De repente, espera o tempo momento, do livro. né? Já aconteceu contigo, Cecília, de tu pegar um livro, começar a ler ele e não terminar depois? Já aconteceu, inclusive, com o Clube da Ju, mas não é nada contra o livro, tá? Até quero retomar. Vários livros, na verdade, aconteceram já. No momento, por exemplo, se está passando por algum momento de dificuldade, aquele livro, de repente, te toca, né? Te bate num gatilho ali que vai te tocar profundamente, tu não tá preparado para ler, tu vai parar. Ou, de repente, não tá fluindo a leitura porque, sei lá, tu mudou de ideia, aquilo ali já não chamou a atenção como estava antes, né? Também vai bloquear. Mas eu acho que tem a ver muito com sentimento, né? As leituras, para mim, são sentimentos. Então, teve um livro mesmo do clube, né, que a gente foi ler. Eu iniciei, mas eu tava com uns problemas pessoais. Me bateu, eu não consegui terminar. Até hoje ainda tô com um certo bloqueio, né? Mas é isso que eu acho que faz a leitura ser interessante. A gente se desafiar, né? A gente buscar coisas novas, a gente buscar desafiar também os nossos próprios medos, né? As nossas próprias dificuldades ali. Eu acho que a gente tem que buscar sempre o que a gente se afeiçoa mais, sim, para iniciar, mas depois, sem dúvida, eu acho que se desafiar é o principal, né? Eu acho que é isso que enriquece, né? Nos enriquece como leitores. E tu, Júlia, já aconteceu contigo alguma vez? Nossa, muito. E antes eu ficava culpadíssima, do tipo assim, Sim. não, eu tenho que terminar. Eu preciso, não vou abandonar este livro, não vou decepcionar esse autor, né? Como se o autor fosse saber que eu tava lá, tipo assim, Sim, sofrendo porque não tava terminando o livro. E aí eu percebi assim, nossa, por que eu tô batendo de frente com isso e sofrendo, realmente agoniada com o negócio? Se eu posso pegar esse livro daqui a 2, 3 anos e ser o momento certo. Também. Ou então, eu só não gostei do jeito que esse autor cria a narrativa dele. Por exemplo, eu amei a ideia do livro, a sinopse. Mas o jeito da escrita não bateu com o meu gosto. Ok, passa para outro. Assim, eu acho que o negócio está em a gente... às vezes a gente se sente culpado porque o objeto livro é uma coisa cara. Sim. Né? A gente foi lá, a gente comprou o livro, a gente gastou dinheiro, né, nesse objeto. Mas, ao mesmo tempo, a leitura ela tem que ser prazerosa. A gente já tem tanta... Eu, por exemplo, que vivo com texto, né? Já tem tantos textos que eu vou ler porque, enfim, é o meu lado profissional. É necessário, né? Obrigatório. Então. Por que eu vou ficar sofrendo na hora que devia ser um prazer, sabe? Que devia ser leve, que devia ser
gostoso de estar ali, né, trocando com o autor. Porque a gente sempre pensa, né, essa coisa da leitura, é uma coisa muito passiva, tu tá ali parado, lendo, tu tá absorvendo. Quando eu leio sempre de lapiseira na mão, assim. Então, todos os meus livros, eles parecem assim, ó. Né, e tal, pra eles parecem livros. Né, eu também, né? Isso é muito importante, né? A marcação, né? Agora, tu falou uma coisa muito importante. Isso acontece com os livros, né? Às vezes a gente dá uma paradinha ou desistir, enfim. Porque acontece com os filmes também. Muitas vezes tu começa a assistir um filme e, não era o que eu esperava. Paciência. Agora tem um detalhe muito importante. E os livros que viram filmes? Aí eu quero saber a opinião de você, porque isso é muito importante que eu vou perguntar agora. É uma eterna discussão. O que é melhor? Assistir o filme primeiro e depois ler o livro? Ou ler o livro primeiro e depois assistir o filme? Júlia? Olha, eu preciso ser sincera no sentido de que eu não tenho assistido muitos filmes, eu tô sempre mais nas séries. Mas eu sempre fui a do time que lê o livro primeiro, porque o livro, ele é, geralmente, né, a criação primeira, né, o autor ali que desenvolveu aquela ideia vai ter muito mais desdobramento, muito mais camada do que geralmente tem numa adaptação, porque a adaptação tem tempo, ela tem que ser rápida. Sim. Ela tem que englobar os melhores momentos, os momentos mais importantes ali da trama, e como tu disse, é uma adaptação, né? Não é exatamente um material bruto, né, e desenvolvido ali pelo autor. Então eu sempre vou pelo livro primeiro. Mas já aconteceu, por exemplo, de eu ler livros e aí gostar mais das adaptações pro cinema. E tu vai me perguntar qual, eu não vou saber te responder porque veio branco, né? Mas eu lembro, por exemplo, que uma coisa que aconteceu ao contrário foi que eu assisti Harry Potter, todos os filmes, antes de ler os livros. Sim. E foi o filme que me levou a querer ler. Então, perfeito. Esse movimento, pra mim, é muito interessante porque a gente fica sempre assim, qual a parte da cultura que é mais importante? Tem que ler, tu só fica aí na TV. Às vezes a TV leva o livro. Com certeza. E o livro leva a TV. Então, é sempre uma coisa que se complementa, né? E tu vai pensar, por exemplo, a quantidade de leitores jovens que engrena na leitura porque viram uma adaptação, por exemplo, perfeito. de Jogos Vorazes. Sim. De, dessas trilogias e séries de fantasia, de distopias, que a pessoa fica assim, meu Deus, então tem livro? Dá pra continuar nesse mundo mais um pouco? E aí vai, lê 1, lê 2, lê 3. Eu li os 3 dos Jogos Vorazes em quase uma semana. Então eu fiquei assim, cara, isso é maravilhoso, eu preciso encontrar outras formas de me sentir assim de novo. E aí tu vai procurando outros livros, né? Tu vai encontrando as pessoas que estão falando sobre isso e elas te guiam. Na internet a gente encontra essas pessoas que fazem esses caminhos por nós, né? Verdade. Super importante. Aliás, pra ti, Cecília, o que tu prefere? Tu prefere ler primeiro o livro e depois assistir o filme ou o contrário? Olha, depende, eu já fiz os dois movimentos, né? Já fiz os dois movimentos. Eu sempre prefiro mais o livro, porque é uma mídia que eu... É uma coisa, um hábito, né, que eu tenho, eu sempre tive, que eu gosto mais. Mas eu amo filmes também, eu já não sou que nem a Ju, eu não consigo ver séries. Eu tenho um problema com séries, porque tem aquela continuidade e tal, eu prefiro ver o filme, né, ou ler o livro ali, porque está ali naquele momento. Por isso que eu gosto tanto de contos também, eu prefiro contos a romances, porque aquela sacada, ela te pega naquele momento e vai e termina, mesmo que esteja um final um pouco mais aberto, e não que a gente faça a gente pensar, né, eu prefiro muito mais, né, essa questão do mais rápido, então eu gosto muito de filmes, mas entre os dois, claro que eu vou preferir sempre o livro, né, porque tem mais, como a Júlia falou, tem mais coisas a explorar, né, mais tópicos a explorar aí, mas filmes assim, eu sou fã de filmes de super-herói também, então eu sou suspeita de falar, né, eu gosto das duas mídias, são coisas diferentes, né, então não tem como a gente criticar uma, exaltar a outra, assim, nessa relação, eu acho que as duas são sempre uma boa pedida pra gente experimentar, né, a experiência, eu acho que vale a experiência dos dois. Tu viu o último agora, do Doutor Estranho? Ainda não vi, acredita, não vi. Que loucura! Eu não vi, estou louca filme, pra ver. Não vi. Amiga, não tu vi. vai ver rápido. Não, realmente tô louca pra ver. Os últimos agora que saíram eu não consegui assistir, mas eu quero assistir. Eu gosto muito. Não, e esse universo cinematográfico, principalmente dos super-heróis, ele tá muito em alta, né? Ele tá muito em alta e pega o público jovem, como a Júlia acabou de falar, e depois dali tu vai pros livros, aí tu vai criando hábito, então isso tudo é fantástico. Mas vamos falar agora deste livro aqui, o livro de vocês, né? Que até agora a gente tá falando tanto sobre vários assuntos dentro do contexto, mas vamos falar
sobre a parte de vocês, as duas especificamente, dentro desta obra, 7 Mulheres Me Contam. Júlia, como é que foi a criação do teu conteúdo para o livro? Então, o grupo se formou, na verdade, numa oficina que não tinha nada a ver com o coletivo não existia, das mulheres de escrita, né, que somos essas 7 autoras, mas a organizadora, a Joselma Noal, foi a nossa grande guia e professora em todo esse período. Então a Joselma tinha oferecido uma oficina de escrita, bem na época ali de outubro, estava a primavera no auge, ela ofereceu o Primaverice, né, que era um encontro de escrita minimalista. A Joselma é autora de diversos livros de minicontos, ela é assim, a pessoa para falar de minicontos é ela, né? Então ela foi oferecendo, né? E a gente foi ficando super curiosa para saber, porque eu tinha escrito, sei lá, 2 minicontos na vida, mas muito mais por experimentação do que realmente saber o que eu estava fazendo, né? E aí é bem legal essa coisa do miniconto, porque quando a gente pensa em romance, é um gênero que te exige mais fôlego, tanto para escrever quanto para ler. Sim. Quando a gente pensa em conto, é algo mais breve que tu lê numa sentada. Mas o miniconto, ele é um tiro. Ele é aquela hora e é aquele momento de suspensão do texto, assim, né? E é um texto que ele te deixa muito espaço na página, que é justamente onde o leitor vai entrar e preencher essas lacunas. Então, a escrita dos minicontos nasceu dessa oficina. E nessa oficina, essas 7 mulheres que estão aí com o nome na capa se ligaram de alguma forma, né? Se conectaram de uma forma muito intensa. Então nasceu a necessidade, assim como o Clube de Leitura Conjunta nasceu do movimento de todo mundo querer estar junto, né? O grupo do coletivo das mulheres de escrita também nasceu dessa vontade da gente permanecer juntas e escrevendo. Então, para mim, foi maravilhoso, porque a gente se reunia, né, quinzenalmente. E aí, durante esses 15 dias que a gente passava separada, eu ia pensando, nossa, dá pra escrever 2 minicontos hoje, se eu quiser. Porque é muito rápido, né? Ele é o tipo de escrita que sempre, sei lá, escrevi mais romances ou fanfictions, que sempre foram a minha praia. Sim, tu gosta? Nossa, eu escrevi muita fanfiction, inclusive meu mestrado foi sobre isso. Que legal. Né? Da formação de leitores pelas fanfictions. Então eu sempre tinha aquela coisa, tipo assim, quanto maior, melhor, né? Porque tu vai postando na internet e até que tu poste o próximo, é bom que seja um texto grande, né? Então eu passava assim, nossa, eu só vou conseguir escrever se eu tiver 3 dias para me dedicar a isso. O miniconto, ele é muito instantâneo, assim. Ele te dá trabalho para lapidar, mas a ideia vem e tu coloca ela bruta no papel e depois tu vai fazendo aquele trabalho de ir limpando o texto, de deixando só o essencial, que vai ser o breve, né? O negócio da concisão. E foi maravilhoso, assim, porque eu me senti muito mais realizada de novo com a minha escrita, porque eu pensava assim, eu não tô escrevendo porque eu não tenho tempo. E eu encontrei uma maneira de escrever todos os dias e me senti bem com isso, né? Ai, nossa, que escritora sou eu que não escrevo todos os dias? Também não acho que precise ser assim, né? Mas o miniconto, ele é maravilhoso por conta disso. Ele permite que a gente todo dia escreva, e não precisa ser um só, pode ser 3. As meninas tem vezes que elas engrenam e escrevem 7 de uma vez, e eu fico, meu Deus! E é sempre essa coisa de que ele tem que ser curtinho, ele tem que chegar sorrateiro e ele tem que te dar o soco no estômago, né? Tem que ser certeiro, né? Interessante isso, porque eu tô pensando agora que quem é compositor, né, o artista que é músico, né, ele às vezes vem uma inspiração, já entrevistei artistas que me contaram que acordavam, tiveram um sonho, aí no meio da noite vão na sala, escrevem uma parte da música, depois eles terminam, outros chegam, têm uma ideia, um insight e já fazem lá a letra de uma determinada música. Eu queria saber como é que é pra ti agora, Cecília, como é que foi pra ti a criação desse teu conteúdo aqui dentro dessa obra? Então, só ressaltar, né, que no início a organizadora do livro também é a Joselma, né, que é professora da FURG. Eu já tinha todo um contexto antes com ela, porque a gente traduziu um livro de contos, né, do espanhol para o português, que é da autora argentina Juana Manuela Gorriti. Então a gente já tinha todo esse caminho já juntas, né? E inclusive o mestrado também, que eu não tinha falado no início, né? Foi nessa área da análise dessa obra dela, dessa autora. Já tinha tido, né, uma maior ligação com a Joselma, então ela me chamou, ela me puxou, né, para
para essa oficina, e a gente foi se ligando com as outras meninas, né? Eu com a Ju já tinha me ligado antes, né? A gente começou a se conhecer melhor. E eu acho que, antes de tudo, a escrita é sentimento, né? Para mim é sempre assim, é sentimento. Perfeito. E inspiração no primeiro momento, né? Sim. E eu sempre escrevi poesia, desde muito pequena, assim, desde acho que uns 10, 11 anos já escrevia poesia. Nunca tinha escrito nada de narrativa. Nada, absolutamente nada. E eu tinha muito medo, né? Então, o que a Joselma trabalhou bastante com a gente isso, né? E as meninas também, da gente começar a se instrumentalizar. Não achar que escrever, né, só a inspiração que eu tinha antes, né? Mas a gente tem que trabalhar aquilo como um profissional mesmo, né? A gente tem que lapidar, a gente tem que reler, a gente tem que retirar, colocar coisas. Então, sentar e realmente trabalhar naquilo, né? É como uma joia, né? Que tá ali a pedra bruta, né? A gente precisa lapidar tudo devagarinho. Então, eu aprendi muito com as gurias isso, né? Que eu não tinha. Era assim, inspiração, pá, larguei ali no papel, foi. E agora não é mais, né? A gente vai aos pouquinhos, né, trabalhando isso. Mas antes, assim, sempre é sentimento primeiro e depois a gente vai devagarinho, né, construindo. E falando um pouquinho das minhas escritas, né, basicamente, eu acho que, por mais que tenha vários temas aí trabalhados no livro, eu acho que muito que me trouxe também essa vontade de escrita é falar das lembranças, né? Falar dos sentimentos, né? Do passado, da nossa infância, muitas memórias, né? Que eu acho que a gente trouxe nesse livro eu acho que toca, de certa forma, uma ou outra pessoa, né? Naquele momento, sempre vai ter um sentimento, né? Que pode instigar, assim, nos leitores. Perfeito. Bom, Júlia, fala um pouquinho para nós aí sobre as outras autoras também. Claro, nós somos 7, né? 3 de nós somos aqui de Rio Grande, 2 de Porto Alegre, uma tá em Erechim, que é a Ede, né? E a Alessandra, se não me engano, é de Santa Catarina. Santa Catarina, Joinville. Então, assim, a gente tá bem espalhada, né? Inclusive o lançamento que foi em Porto Alegre, eu fiz assim, nossa, meu Deus, eu preciso ir. E eu tava assim, muito mal de grana. Aí eu vendi livro, vendi um monte de coisa, né, pra eu conseguir estar lá. E foi tão bonito, porque foi no mesmo dia que começaram a ter aqueles movimentos de tirarem as fotos das escritoras pelo Brasil e pelo mundo, né? Então teve uma escadaria super bonita lá em Porto Alegre. A Joselma me recebeu na casa dela, a gente ficou, né? Eu encontrei a Patrícia, encontrei a Andréa. E nós todas saímos lá na foto de Porto Alegre. As meninas aqui também tiraram em Rio Grande. Eu fiquei, meu Deus, eu não pude sair na foto de Rio Grande. Mas eu estava onde eu podia, né? E a questão toda das meninas, né? O legal disso é que, mesmo a gente tendo se conhecido primeiro por tela, quando a gente se vê é uma coisa tão orgânica, né? Eu cheguei lá, eu olhei pra Patrícia e falei, meu Deus, Patrícia! E abracei ela e parecia que eu conhecia ela há muito tempo, né? Porque faz um tempo, de verdade, assim, né? Mas é muito legal esse movimento de colocar um corpo da pessoa numa coisa que antes era só uma imagem numa tela, né? E as meninas, assim, eu acho que a gente tem muito isso no grupo, né? Por a gente mexer com assuntos que são a memória, a questão da mulher e a escrita, o corpo de uma mulher que já tem um mundo mais fechado para si, né? Só por ser mulher. Então, muito dos contos e mini-contos que estão aí falam um pouco disso. A gente sempre tem momentos em que é muito catártico os nossos encontros, né? Eu, por exemplo, quando eu escrevi um mini-conto em homenagem à minha avó, que faleceu, foi um momento de choro e de acolhimento muito grande, né? Então acaba que não é só chegar e escrever e ler o que a gente escreveu. É um momento de pura conexão, Com certeza, né? E isso fortalece a gente como escritora, porque justamente a gente não se sente sozinha nesse movimento. E é muito diferente porque escrever é um processo que exige que tu uma certa interioridade, que tu te isole, que tu fique ali pra deixar aquilo vir. Mas o processo criativo não precisa ser solitário, né? Então, se reunir com as meninas quinzenalmente, a gente falar o que a gente tá escrevendo. Ai, meninas, eu não consegui escrever mini-contos essa semana, mas eu escrevi um conto e ficou... Nossa, mexeu muito comigo. Posso ler pra vocês? Pode. Ah, eu tive uma ideia pra um romance. Conta. Então... eu acho que a gente vai crescendo e a gente nunca fecha, assim, é um grupo de mini-contos, não vamos falar sobre mais nada, né? A gente vai deixando fluir. E isso, mais do que só fortalecer a gente, vai levando a gente pra frente.
a gente vai notando que a gente cresce junto. Esse compartilhar, né? Com certeza. Que interessante, a Júlia falou algo aí também que eu até queria saber a tua opinião, Cecília, para ti, porque ela acabou de falar algo que é bem interessante, que é o momento da criatividade e até da leitura, né? Se para ti esse momento, o ideal é que ele seja mais solitária, no ambiente como um todo, ou não? Eu, na verdade, Selma, eu ando até um pouco afastada, né? Não tenho ido tanto nas reuniões do grupo, assim, por algumas coisas pessoais, mas o que eu notei e falei até, né, pras meninas, né, em certo momento, a gente se ocupa tanto com tantas atividades durante o dia, só que esse tempo da escrita tem que ser um tempo nosso, seja coletivo ou seja pessoal, né? Ele tem que ser um tempo nosso. E eu acho que o início, ele pode ser solitário, porque eu sou assim, né? Eu me acordo também, se eu sonhei alguma coisa, eu acho interessante, eu anoto. Boa. Eu tô no trabalho, gostei, sei lá, de algum nome, sei lá, de alguma Veio pessoa. Veio um título de uma coisa que eu não sei o que é. Pode ser uma personagem, pode ser alguma pessoa ali, algum assunto interessante. Anoto tudo. Mas eu acho que o processo em conjunto, compartilhar, isso que a Júlia falou mesmo, de poder falar as tuas ideias, poder compartilhar os teus anseios, os teus medos, as tuas vontades ali com o grupo em si, ainda mais de mulheres, né, se apoiar dessa forma, né, é assim, ainda indescritível. Eu acho que é uma coisa muito positiva e muito boa. Eu acho que não tem igual, assim, é muito bom mesmo. E outra coisa é a gente cavar o tempo na rotina. Às vezes tá tudo tão corrido, tudo tão caótico, e é pandemia, e cada vez tem uma outra coisa pra gente ficar com os cabelos em pé. Às vezes, se eu não tivesse um encontro com as meninas, eu não conseguiria escrever naquela semana. Então, às vezes, a gente, claro, escreve durante a semana e mostra umas pras outras, mas às vezes ali a gente para e fala, vamos escrever durante 15 minutos, ver o que sai? E às vezes saem coisas assim, às vezes sai o conto já pronto, às vezes sai uma semente, uma ideia que depois vai ser desenvolvida. Então, eu acho que, principalmente nós mulheres, a gente tem isso, né? A gente também tem tanta carga, que é uma carga doméstica, é uma carga maternal, é uma carga que precisa ser social e profissional. E quando tu chega em casa, tu ainda tem que fazer um monte de coisa por várias outras pessoas que não fizeram nada por si mesmas. Trabalho. Né? Então, cavar esse momento na rotina é essencial para quem quer escrever e também para quem quer se dizer escritora. Essa é uma outra coisa muito grave, assim. Eu não conseguia dizer que eu era escritora há um tempo atrás. E eu já escrevia muitas coisas, e aí eu pensava assim, só vou ser escritora quando eu publicar um livro. E isso não é verdade. É a mesma a escritora coisa. já estava aqui antes, Sim. né? Interessante isso. Mesma coisa que eu, né? Tinha esse bloqueio, né? A gente não acha que a gente é capaz, né? E eu acho que isso o grupo ajudou muito, né? A gente se apoiar umas às outras, ter esse respaldo, ter esse companheirismo, né? Eu acho que essa parceria que faz a gente criar forças, né? Pra continuar, pra não dizer, vou desistir aqui, eu não sou boa. Aí, de repente, isso não é pra mim. Não, e a gente já começa assim, quando o primeiro texto que eu escrever tem que ser comparado a Virginia Woolf no auge da sua carreira, senão eu não sou boa o suficiente. E aí já fica toda essa coisa meio deformada, né? De que a gente tem que ser sempre perfeita para se dizer escritora. A palavra carrega uma carga muito grande de responsabilidade, assim, como se ninguém nunca fosse conseguir atingir isso, né? E aí, por exemplo, ter um nome na capa de um livro... então eu sou autora, então eu posso dizer, porque tem um livro com meu nome. É uma realização, é um trabalho que foi feito com muita seriedade, que está aí, que está lindo e que, nossa, quero que todo mundo leia. Mas a Júlia escritora já estava aqui antes, a Cecília escritora também já estava aqui antes. Sim. Há muitos anos atrás, né, Júlia? Então é todo um processo, né? Para chegar até aqui, isso aqui é só a pontinha do iceberg lá que a gente diz, né? Tem muito, né, por dentro de todo o processo. É mais ou menos como a gente fala, né? Como um atleta, por exemplo, que se prepara para um jogo, ou de repente, se ele é um atleta, por exemplo, de MMA, para uma luta. Ali a luta em si, que muitas vezes, tipo no caso do MMA, ela dura 15 minutos, mas não são aqueles 15 minutos. Todo ali é só a treino, pontinha do né, iceberg, como a Cecília disse. Porque todo o treinamento, todo o camping, enfim, né? E o livro é a mesma coisa, a publicação está aqui, mas e aí, até chegar lá, até a obra ficar pronta, né? E aproveitando todo esse contexto aqui, uma das minhas autoras preferidas, né, é a Marta Medeiros, e eu gosto muito das obras dela, tem vários livros, e tem um livro dela em que ela conta as experiências dela no cinema.
né? Os filmes que ela assistiu e de que maneira isso impactou na vida dela, enfim. E ela também lê muito. Então, eu queria que vocês falassem qual a diferença entre a Júlia e a Cecília leitoras e a Júlia e a Cecília autoras. Olha que pergunta difícil. Eu acho assim que a Júlia, neste momento, que já tem acho que 2 anos e pouco de clube de leitura em que eu tenho lido mais autores nacionais, ela tem se fortalecido muito desse lugar. Porque eu notei que, assim, antes eu só lia livros estrangeiros e a maioria escritos por homens. Sim. E geralmente norte-americanos. Então era um recorte muito específico, né, de uma ficção que geralmente parecia mais, assim, mesmo assim, uma coisa inalcançável, né. E a Júlia leitora desses últimos 2 anos, que também reflete a leitura da pandemia, a Júlia tem olhado mais para o redor dela. Ela tem tentado encontrar os seus pares próximos, né? Então, eu acho que isso me fortaleceu no sentido de que eu percebi que eu leitora e eu escritora, a gente faz parte de um mesmo corpo, né? E um alimenta o outro, sempre. Então, às vezes eu tô sem ideia nenhuma para escrever. Vou ler uma poesia para me abrir os caminhos. Quase como uma oração, sabe? Boa. Então, tu pega um livro de poesia, tu lê, de repente, um título. Aquele título vai te levar a escrever um conto. E aí é uma coisa completamente diferente. Sim. Né? Então, eu acho que a gente, às vezes, esquece que a gente tem que se alimentar das outras partes da cultura. Às vezes, tu vê um filme, aquela cena que é, sei lá, não tem nenhum diálogo, tem um olhar, eu tenho que escrever sobre esse olhar. E eu tenho que achar um jeito de falar isso. Então, eu acho que a Júlia, leitora e escritora, elas são muito observadoras desse mesmo lugar, assim. E a gente também lê como escritora, né? Então, às vezes, isso fica difícil ao ler um livro, porque eu falo, eu já não teria escolhido isso aqui. Não teria escolhido esse jeito de escrever. Mas foi a escolha daquele autor, né? Então, a gente vai exercitando esse olhar crítico e esse olhar de que tá sempre buscando aprender. Eu acho que é um pouco disso, assim. Eu sempre tenho a aprender muito com o que eu leio e isso sempre transborda na minha escrita. Não tem como não fazer. Muito bom. Com certeza. E tu, Cecília? Eu acho que a Júlia já traduziu bastante coisa do que eu penso também, mas eu sempre fui uma leitura, assim, ávida de poesia, eu sempre gostei muito, né? Cecília Meirelles, Mia Couto, outros autores também, eu gosto muito de poesia. Eu acho que a poesia, assim como a Ju falou, ela traz aqueles gatilhos que eu preciso para ter inspiração. Sim. Né? Além de gostar de contos de outros autores também. Mas eu acho que é isso mesmo, a gente se torna mais crítico, né? A gente tem melhores inspirações, maiores inspirações também. Eu acho que como leitora eu sou uma pessoa que realmente quer buscar o sentimento ali, quer ser tocada por aquele autor. Eu acho que dessa mesma forma eu tento tocar. Eu fico pensando, quem vai me ler, o que será que vai sentir com isso? Claro que são inspirações minhas, mas o que essa pessoa, esse leitor, ele pode pensar a partir da minha escrita, a partir disso que eu vou colocar aqui no papel. Eu acho que essa relação, acho que autor e leitor, ela tem que ser estreita, não só no sentimento, mas também na forma, no modo como a gente vai colocar o nosso texto, né, na página e como a gente vai escrever. Eu acho que isso é muito importante também. E a outra coisa que eu acho muito importante é que a gente tem tido muita pressa, né? Vou ler esse livro em um dia, vou escrever um romance em um mês. A pressa, às vezes, é um sintoma de uma coisa que a gente não percebe, que quanto mais tempo a gente levar e lapidar aquilo, melhor vai ficar, né? Então, eu acho que a gente tem cada vez tido mais esse movimento também, né? Eu vejo autoras, mulheres fazendo isso, assim, mulheres e homens, mas eu tenho contato mais com escritoras, né? Então, escreve o texto, deixa ele descansar, volta, olha, edita, reescreve, edita de novo e entrega para alguém de confiança que vai ler e vai te dar um olhar sobre aquilo, né? Então, é muito importante, né, Ju? Essa coisa do escritor-leitor, ela tá sempre permeada, porque esse é um ponto muito importante. Antes do livro vir à vida, assim, com capa, com o selo de editora na lombada, o livro
ele já tá existindo de alguma forma, né? E aí a gente tem que encontrar as pessoas de confiança para dividir a nossa escrita, porque ela cresce muito. E passou por escolhas, né, Ju, também. Todas as meninas a gente lê junto, né? As escolhas ali a gente estava lendo junto, escolhendo junto, né? Os mini contos ali para estar dentro do livro, seleção, né? é. Então é todo um processo juntas, né? E o que a Ju falou também, que eu esqueci de comentar, da questão das mulheres, né, escritoras, não só das mulheres, mas também de mulheres rio-grandinas. Exato. Escrevendo. Então, claro que as meninas nem todas são daqui, mas esse movimento, que eu acho que até então não tinha, né, foi ter mais forte com a pandemia. Eu acho que não pode se acabar, que é fomentar realmente que sejam lidas mulheres e sejam lidas autoras rio-grandinas, né? E que muita gente não tem conhecimento. Eu não tinha, né, conhecimento de muitos autores e autoras, né, que escrevem por aqui. E o quanto isso, estar junto, compartilhar, ele vai aumentando a nossa rede, né, de conhecidos, de conhecimento, né, de conhecer essas pessoas, né, que escrevem também, né, que passam por essas mesmas dores, que passam por esses mesmos processos, né? Isso é muito interessante. Perfeito. Não, pode falar, Júlia. Não, aqui em Rio Grande tem tido também um movimento muito que não é, de uma publicação por editora, mas tem tido a Zine Marítimas, que é um movimento muito legal, que é uma revista online, editada pela Juliana Blasina, que é uma poeta maravilhosa aqui de Rio Grande, né? E pela Suelen Rubira, que agora está em Porto Alegre, mas ela faz esse trajeto Rio Grande-Porto Alegre. Foi minha professora no mestrado. A escritora também está começando a fazer um projeto também de newsletter, né? Então ela escreve, não sei se mensalmente ou semanalmente. Então essa coisa da escrita, e a gente tem feito muito isso, né? Buscar mulheres. A Zine Marítimas, ela é uma zine feminista, então sempre tem chamadas para envio de textos de pessoas de todo o Brasil, mas começou aqui em Rio Grande, de um movimento de quem está escrevendo aqui perto de nós? Quem são as mulheres que estão se ocupando com literatura, né? Então, temos aqui também a Andréa Pires, que é editora da Concha Editora, que é maravilhosa. Tem um romance lindíssimo, lindíssimo, chamado Céu Riscado na Pele, que todo mundo tem que ler, que traz bastante o tema da maternidade, das alianças entre mãe, filha, avó, né? E são coisas que eu tenho me interessado muito e que eu tenho visto, nossa, essa autora escreveu esse romance lindo e ela tá, tipo assim, aqui pertinho. Pois é. Né? E a Andréa também faz todo um movimento de oficinas de escrita, de convidar as pessoas para escrever junto. Isso é ótimo. E aí a gente vai se encontrando, né? A gente também... Nos conhecendo, nos encontrando. Assim como eu encontrei a Cecília nesse contexto, eu vejo que Rio Grande também tá muito mais... Como é que eu posso dizer? Qual é a palavra que eu busco? Tá fomentando muito mais isso agora. Eu acho que o cenário literário rio-grandino, ele tá cheio de gente, não só de mulheres. Assim, tem muitos autores aqui também que estão botando a sua literatura para jogo. E a gente vai conhecendo. Estão sendo vistos agora, né? E a gente passa ali, passei pelo cassino, oi, ele tá ali, dando uma volta na avenida. Ótimo, né? Inclusive, eu acho que na última edição aí da Feira do Livro, né, foi fantástico, né? O Wagner Passos, inclusive, tem aquela banca dele específica, né, só para autores rio-grandinos. Depois ele até fez uma postagem que eu achei muito interessante, que algumas das obras mais vendidas nessa Feira do Livro foram de autores rio-grandinos. Olha que legal esse movimento. Que realmente para nós é muito importante, né? Agora eu queria que vocês falassem a respeito das inspirações de vocês para começarem a escrever, enfim. Outros autores aí que te inspiraram, Júlia? Olha, eu ultimamente sinto que eu tenho sido muito inspirada pela Aline Bay, que é essa autora de São Paulo. Ela tem um texto que ele não é poesia, ele também não é prosa. Ela é uma narrativa muito quebrada. E ela é uma prosa em versos, assim. É uma coisa de louco, assim. Essa autora me deixa, assim... Ela vem do teatro, né? Então... Tu lê aquele texto e tu quase escuta a voz dela junto. É muito bacana. Também no clube a gente leu um autor que é de Porto Alegre, chamado Paulo Roberto Farias. Um livro chamado Deixa Eu Te Falar da Noite. Muito maravilhoso. A escrita dele tem o sotaque. É incrível. E ele fala dessa personagem chamada Marla, que ela trabalha nos fundos de uma lavanderia. E ela vai sentindo o cheiro das roupas das pessoas e vai imaginando quem são esses personagens que usam essas roupas. Sim. Então é uma narrativa completamente
tornada pro cheiro, pros sentidos. E ele faz isso de um jeito tão bonito, e a inocência da Marla, que essa personagem é tão comovente. É lindo, né? É um dos livros mais legais que eu li, assim, nos últimos tempos, com certeza, assim, um dos livros mais bonitos. E é isso, assim, eu acho que eu tenho me inspirado muito nas pessoas que estão escrevendo agora e podendo trocar com a gente. Eu tenho buscado, né, me alimentar dessas pessoas, dos textos dessas pessoas. Essas são 2 indicações, assim, são grandes nomes, mas a gente tem lido tanta coisa, né, Cecília, que é difícil. Chega na hora, assim, nossa, eu esqueci de comentar daquele livro que é perfeito, todo mundo tem que ler. São A vários. Andréa Pires, que é daqui de Rio Grande, eu sou apaixonada pela literatura dela, né, e a Andréa escreve contos, a Andréa escreve romances, tá aí no seu segundo romance aí de fôlego, né, tá escrevendo agora. Então a gente já fica ansioso para ler os próximos trabalhos dessas pessoas também. Perfeito. Cecília, e pra ti, quais são as tuas inspirações aí? Olha, eu tenho vários também. Como eu sou muito da poesia, né? Eu tento sempre escrever até nos minicontos, né? Ter mais essa prosa poética. Claro que eu aprendi muito com esses movimentos todos, né? Durante a pandemia, com os grupos, com a Ju também a ler mais contemporâneos, que antes eu tinha um pouco mais de resistência, né? Eu lia pessoas, né? Lia autores mais consagrados, de certa forma, mais conhecidos. Mas assim, ó, da poesia, né? Eu amo Cecília Meirelles, é minha autora favorita, né? De poesia. Achará. Tu achará, né? Sim, Mário Quintana também, né? A questão, Que eu adoro também. A Gilca Machado também, eu acho que muito da parte das poesias eróticas dela, né? Me inspira bastante. E autores também, como a Aline Bey também, né? Eu acho que a Liliane Prata também. Liliane Prata é maravilhosa. Que escreve contos também, né? Que tá aí no Instagram, que tá na internet. Autores contemporâneos, né? Que agora eu comecei a conhecer. A Andréa Pires também é uma inspiração, né? Que fala muito do mar, do nosso povo rio-grandino aqui, dos locais, né? De Rio Grande também é apaixonante, então me inspira também bastante. E a questão das memórias, eu acho que vem também de autores, não só autores brasileiros, né? Como a minha própria objeto de estudo, né? Juana Manuela Gorriti, que é uma autora argentina que a gente traduziu, que eu já havia falado antes, ela traz muito da memória dela. Então eu acho que isso, né, me inspira bastante de eu trazer essa questão das memórias, né, nos meus textos. E por aí vai, Edgar Allan Poe, eu tenho que dizer também, mais 2. Vários. Porque assim, eu fiquei procurando os romances na minha cabeça, mas a poesia abre os caminhos, né? Tem uma poeta chamada Matilde Campilho, que ela é maravilhosa. Ela é portuguesa. E tu lê aquelas poesias que ela vai te levando de um lado pro outro, de um lado pro outro. Ela recentemente lançou um livro de mini-contos, de narrativas super breves, chamado Flecha, que eu tô lendo, acabou de ser lançado, e eu fui na livraria, eu peguei, eu falei, meu Deus, eu vou devorar isso, mas eu tô tipo, não, homeopaticamente eu vou aproveitar, né? Então, ela captura muitas cenas do cotidiano e bota isso na poesia e nos mini-contos. Ela é incrível. E também penso numa escritora gaúcha que me mudou muito o jeito que eu olho para a literatura, que é a Verônica Stiger. A gente não chegou a ler no grupo ainda, mas vou fazer os convites. Mas ela é muito da literatura do absurdo. Então, tem um livro dela maravilhoso chamado Sul, que tem um conto, uma peça de teatro e um poema narrativo. E no final tem uma surpresa. Eu vou deixar assim no ar, mas assim, preparem-se para encontrar coisas muito esquisitas e absurdas que não vão sair da tua cabeça. Verônica Stiger é louca de boa, eu poderia dizer assim. Perfeito. Olha, gente, já estamos nos encaminhando aí pro final do programa, passou muito rápido, hein? E o papo fluiu, muito legal mesmo. Eu queria, antes de finalizar, em primeiro lugar, agradecer vocês por terem vindo aqui, desejar muito sucesso aí para essa obra fantástica aqui, ó. 7 mulheres me contam. E, Júlia, quem quiser comprar essa obra, como é que faz, enfim, outras coisas que tu queira falar antes de encerrar. Claro, tá para vender pelo site da editora Libertinagem, mas as autoras têm adquirido alguns exemplares para, né, poder mandar autografado, com dedicatória. Então, vocês podem nos procurar no Instagram, né? Procura lá pelo nosso nome, certamente vão nos encontrar. Eu sou @Julia Guadagnini. A Cecília também. Cecília Borba. Né? Então, podem entrar em contato com a gente, perguntar, tu tem algum exemplar? Ou, se não for daqui, que não for possível entregar na cidade de Rio Grande, a gente manda por correio, né? E fazer mesmo esse movimento de ler as mulheres. Eu acho que eu vou soltar o spoiler, né? De que agora no nosso Clube do Livro desse mês que tá chegando, a gente vai
ler, né, os mini-contos todos juntos no Clube de Leitura Conjunta. Vai ser o livro da vez, Os 7 Mulheres Me Contam. Né? Então, convido todos que tiverem interesse, né, em narrativas muito curtinhas, mas muito poderosas, conhecerem a obra, conhecerem essas mulheres que estão escrevendo. E se quiserem ler, conversar com a gente, vai ter, né, esse momento de reunião no final do mês agora, de agosto. Perfeito. Cecília, muito obrigado por ter vindo aí ao programa também. Parabéns por essa obra, uma obra fantástica. Lembrando que 7 Mulheres Me Contam traz aí, então, vários mini-contos aí da Alessandra Meneghini, a Anaí Bueno, a Andréia Barrios, a Cecília Borba, que está aqui, a Ediane Menosso, a Júlia Guadagnini, que também está aqui, e a Patrícia Martins Fagundes Cabral. Muito bom, uma organização aí da José Manual, né? Pô, fantástico. E, pô, incrível. Inclusive aqui na contracapa, né, tem também um texto aqui bem bacana da Carolina Panta, que depois eu vou encerrar aqui com uma parte desse texto. Mas, Cecília, obrigado por ter vindo aqui. Parabéns pela obra. Teu recado final. Céu, muito obrigada, viu, por esse dia, né, por estar aqui, né, por essa grande oportunidade, né, que a gente nunca imaginou, pelo menos eu nunca imaginei, né, estar aqui, escrever um livro, né, com essas mulheres maravilhosas, né, essas grandes escritoras que então é muito bom estar junto aqui, estar divulgando o livro, né, falando um pouquinho de literatura, falando um pouquinho de como estar nesse cenário cultural aqui, literário em Rio Grande também, né, nesse bate-papo com vocês. E é isso, só agradecer, só gratidão e continuar escrevendo, né, Ju? Com certeza. Vamos lá, temos muitos projetos ainda. Com certeza, e voltarão aqui outras vezes. Que bom, que bom. Obrigado, agradeço. então. E antes de encerrar aqui o Cultura Pop de hoje, vou pegar só uma parte aqui desse texto fantástico da Carolina Panta. Por exemplo, ela fala que essa é uma coletânea que promove uma diversidade de temáticas enriquecedoras das discussões na sociedade a partir da perspectiva da boa literatura, aquela que deve ser desacomodadora, ou seja, é essa que é a vibe mesmo, essa que é a ideia, essa que é a proposta. Mulheres, seus mundos, percepções, angústias e deleites estão aqui. E, aliás, fazer literatura em tempos de agora é fazer revolução. Que 7 Mulheres Me Contam possam fazer furacão, já que calmaria nunca foi substantivo pertencente a nós mulheres. Então não esqueçam, para finalizar, o Cultura Pop, 7 Mulheres Me Contam é um livro para ser devorado. Não perde tempo, compra logo o teu e devora, porque eu também em breve vou devorar o meu. Obrigado aí pela sua audiência, obrigado meninos, obrigado Júlia, obrigado Cecília, e até a próxima edição, até o próximo episódio do Cultura Pop aqui na TV Mar. Valeu!